Fala galera, beleza? Eu sou o Peter, sejam muito bem-vindos ao canal e bora para a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar de circuito em série. Antes de entrarmos em circuito em série propriamente dito, nós vamos fazer uma pequena revisão. Para começar, a gente vai relembrar sobre fonte de tensão. Aqui nós temos o desenho de uma fonte de tensão contínua, uma fonte chamada E1 com a polaridade positiva e negativa. Nesse caso específico, essa fonte ela tem um valor de 5 volts. Relembrando que o símbolo das fontes de alimentação é a letra E ou a letra U, então a primeira fonte é 1, se tivesse mais uma fonte no circuito, é 2, é 3 e assim sucessivamente até a enésima fonte. O 5 representa a amplitude ou a magnitude dessa fonte e a letra V é a unidade de medida no sistema internacional, o volt. Essa fonte de tensão, no caso a contínua, ela pode ser representada, por exemplo, por uma pilha ou por uma bateria. Nós já discutimos esse assunto na nossa aula sobre tensão elétrica. Se você ainda não assistiu essa aula, você pode dar uma checada na playlist e conferir tudo sobre fonte de tensão elétrica. Outro ponto importante que merece destaque aqui é a resistência elétrica. Temos também uma aula no canal específica sobre resistência elétrica. Aqui eu trago a simbologia da resistência elétrica. A resistência elétrica ela tem o símbolo R, então R1, R2, R3, R4 até a enésima resistência, daí o nome RN. Os dois símbolos podem ser utilizados, esse símbolo que parece com uma mola ou esse símbolo aqui que lembra um pouco o fusível, né? A diferença é que o fusível ele tem um traço passando aqui no meio. Aqui é só um quadradinho, muito utilizado também para designar a impedância. Aqui eu tenho o valor, o símbolo, né, o R1, pode ser R1, R2, R3, R4 até o RN, a enésima resistência, acompanhado do seu valor ômico e a unidade de medida no sistema internacional. No caso aqui é representado pela letra ômega, que a gente lê ohm. Tudo sobre resistência elétrica também você encontra na aula de resistência que está na nossa playlist. Um circuito em série, então, ele é formado por basicamente uma fonte de alimentação. No nosso caso aqui, como a gente ainda está trabalhando com tensão contínua, a gente vai utilizar uma fonte de alimentação contínua. É um circuito. Circuito é um caminho fechado, né? Então aqui eu tenho um caminho fechado onde a corrente ela sai e volta para a fonte. E esse circuito ele está composto de 4 resistências elétricas: R1, R2, R3 e R4. Independente do valor ômico dessas resistências, nós não vamos entrar no mérito agora nesse momento. Eu tenho aqui 4 resistências conectadas a uma fonte. Nas nossas aulas de lei de Ohm, potência elétrica, tensão e corrente elétrica, os circuitos geralmente eles tinham uma fonte de tensão, uma fonte de alimentação e apenas uma resistência. Quando eu tinha uma tensão e uma resistência, eu conseguia calcular ali a corrente elétrica e também a potência elétrica. Agora aparece para mim aqui outros componentes nesse circuito. E aí a gente vai avaliar esse circuito. Ele é um circuito em série. Qual é a principal característica, né, de um circuito em série? Todos os elementos que compõem esse circuito, esse caminho fechado, eles têm uma característica muito importante. Eles possuem apenas um terminal em comum. Se eu observar aqui o resistor ele possui 2 terminais, né? Um terminal aqui, um terminal aqui. O resistor é um componente que não tem polaridade, não tem lado positivo e negativo. A corrente ela pode fluir em ambos os sentidos. A fonte de alimentação também possui 2 terminais, mas ela tem polaridade. Ela tem uma polaridade negativa e uma polaridade positiva. Então aqui eu tenho 4 resistores e esses resistores eles estão conectados entre uns e outros apenas com um terminal. Então eu tenho um terminal do resistor 1 aqui conectado no resistor 2, o outro terminal do resistor 2 conectado no resistor 3, o outro terminal do resistor 3 conectado no resistor 4 e o outro terminal do resistor 4 conectado no polo negativo da fonte, além do polo positivo da fonte estar conectado no terminal do R1. Tem aqui outros exemplos para ilustrar circuitos tipicamente em série. Então eu tenho aqui um circuito onde eu tenho uma fonte de alimentação E1, 3 resistores R1, R2, R3 que também estão em série, um caminho fechado, um circuito fechado, e todos os componentes possuem apenas um terminal em comum. Tem aqui uma fonte de alimentação E1 com 3 resistores, agora na vertical, R1, R2, R3, também dispostos em série. Um outro circuito aqui de exemplo com R1 e R2, em um desenho um pouco mais esquisito, podemos dizer assim, né? Aparentemente esse
desses resistores, eles podem parecer estar em paralelo, que é um outro tipo de configuração que a gente vai ver mais adiante, mas esses resistores eles também estão em série. Por quê? Porque eles possuem apenas um terminal em comum com o seu par adjacente. Então o resistor 1, ele tem um terminal dele em comum com a fonte de alimentação, o outro terminal em comum com o resistor 2. O resistor 2 tem um terminal em comum com o resistor 1 e o outro terminal em comum com a fonte. Aqui é a mesma coisa, eu tenho duas fontes de alimentação e uma resistência. O que difere aqui é que eu tenho duas fontes em série e também em série com o resistor, mas nada muda. Um terminal positivo dessa fonte em série com o resistor, um terminal dele conectado no terminal negativo, no polo negativo da bateria é 2, da fonte de alimentação é 2, o polo positivo da bateria é 2 conectado no polo negativo da bateria 1 e apenas um polo conectado. Então isso é muito importante do ponto de vista estrutural. Todos os elementos em qualquer um dos exemplos possuem apenas um terminal em comum e apenas um. Eu posso trazer aqui um exemplo agora de uma situação onde eu tenho três resistências elétricas, R1, R2 e R3, e o R1, o seu segundo terminal aqui, o terminal mais à frente, ele está conectado junto com o terminal do resistor R2 e também está conectado junto com o terminal do resistor R3. O resistor R2 tem um terminal em comum com R1 e com R3 e o resistor R3 um terminal em comum com R2 e com R3. Percebam que cada um desses elementos tem um dos seus terminais conectados a outra parte do circuito, ou a nada, como exemplo aqui, mas o outro terminal, ele não está conectado único e exclusivamente com apenas mais um elemento, mas com dois elementos, ou poderia ter até mais elementos, outros resistores, resistências aqui. Então, esse tipo de configuração já não configura um circuito em série, pois, do ponto de vista mecânico, né, de ligação, eles têm um ponto em comum com outros elementos, não apenas com mais um. Então agora nós vamos falar sobre as características do ponto de vista elétrico, avaliando as grandezas elétricas e como elas se comportam num circuito em série. Para isso, nós vamos avaliar a seguinte situação. Quais são as características do ponto de vista das grandezas elétricas? Primeiro, nós vamos avaliar a corrente elétrica. É muito importante destacar o seguinte: a corrente elétrica é a mesma em todos os elementos do circuito. Eu tenho aqui uma fonte de alimentação de tensão contínua. A característica de uma fonte de alimentação é estabelecer uma tensão elétrica no meu circuito. Onde eu tenho uma tensão elétrica e um condutor, uns caminhos fechados, estabelece ali também uma corrente elétrica. E é interessante avaliar que, nesse caso aqui de um circuito em série, a corrente elétrica ela vai ser a mesma em todos os elementos, pois eu tenho apenas um caminho. Então vai sair uma corrente da fonte aqui, eu vou chamar essa corrente de corrente I, e essa corrente ela vai ter que circular por todos os elementos. Ela sai da fonte de alimentação, passa pelo resistor R1, passa pelo resistor R2, passa pelo resistor R3, passa pelo resistor R4 e volta para o terminal negativo da fonte. Então há apenas uma corrente nesse circuito. Então a corrente R1, que é a corrente que passa pelo resistor 1, a corrente R2, que circula sobre o resistor R2, a corrente R3, que passa no resistor R3, e a corrente R4, elas possuem, nesse caso específico, o mesmo valor. Todas elas têm o valor da corrente I, também conhecida como I total, ou I da fonte de alimentação. Essa é uma característica elétrica de um circuito em série. A corrente elétrica ela é a mesma em todos os elementos do circuito. Isso é muito importante observar. Outra característica é a queda de tensão em uma resistência é proporcional ao seu valor ôhmico. Então eu tenho aqui quatro resistências: resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4. A queda de tensão, se eu analisar pela lei de Ohm, a lei de Ohm fala o seguinte, que a queda de tensão, ela é tensão elétrica, e aí queda de tensão a gente chama de V, né? A tensão na fonte é a queda de tensão é V, é o valor da resistência vezes o valor da corrente. Como a corrente elétrica ela é a mesma para os quatro resistores, a queda de tensão nesses resistores ela vai ser dependente do valor da resistência. Significa então que se a resistência for alta, um valor alto vezes a corrente que é constante para todos eles, significa uma queda de tensão alta. Uma resistência menor
menor vezes a corrente que é constante nesse caso aqui, vai submeter uma queda de tensão menor. Então eu posso afirmar que a queda de tensão, ou seja, a tensão fornecida aqui para cada um desses elementos, vai ser proporcional ao seu valor da resistência. Isso é muito importante também quando a gente está analisando o circuito. Várias resistências em série. As resistências de maiores valores vão ter as maiores quedas de tensão. Outra análise importante é do ponto de vista da resistência total do circuito. A resistência total do circuito série é igual à soma das resistências individuais. E para esse caso aqui, nós vamos abrir um parêntese e fazer uma análise especial. A associação de resistores em série. O que nós temos aqui? Trouxe um circuito em série muito parecido com o exemplo da folha anterior. Aqui eu só trouxe com 3 resistências apenas. Tem uma fonte de alimentação, é um resistor R1, resistor R2, resistor R3. Esses resistores estão em série. Fisicamente falando, eles têm apenas um terminal em comum, ou seja, apenas um caminho. A corrente que sai da fonte E1, ela passa por todos os elementos. Agora, como que se estabelece a corrente no circuito? Por lei de Ohm, a gente sabe que a corrente elétrica, ela é igual o valor da tensão, no caso aqui a tensão da fonte, é 1, sobre o valor da resistência do circuito. Só que aqui eu tenho um problema. Eu não tenho mais uma resistência. Eu tenho 3 resistências nesse circuito. Sobre qual resistência que eu estou calculando? O ponto interessante é o seguinte. A corrente que sai dessa fonte de alimentação, ela vai ser obrigada, a carga elétrica que sai dessa fonte, ela é obrigada a passar por todas as resistências. Resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica. Então, que como todas vão se opor, porque o caminho para a corrente é apenas um, eu posso falar que a resistência desse circuito, ela vai ser o somatório das todas as resistências do circuito. Como no caso aqui eu tenho 3, será o somatório R1 mais R2 mais R3. Como que eu faço para medir essa resistência? Eu posso desacoplar a fonte do circuito. Fisicamente falando, eu desconecto a fonte, eu tiro a bateria do meu circuito e coloco no lugar dessa bateria um instrumento de medição, funcionando como ohmímetro para medir a resistência. Quando eu faço essa medição, eu estou enxergando, né, a gente fala na análise de circuitos elétricos, qual é a resistência elétrica enxergada pela fonte de alimentação. Então, conectei aqui o meu ohmímetro. A resistência elétrica vai ser as 3 resistências em série, porque a corrente elétrica ela vai ter que passar pelas 3 resistências. Então, eu falo que a resistência total do meu circuito, ou também pode ser chamada de resistência equivalente, é muito comum também em algumas literaturas, é o valor da resistência R1 mais o valor da resistência R2 mais o valor da resistência R3. Nesse caso aqui. Então, a corrente elétrica que vai ser calculada é a tensão da fonte E1 sobre o valor da resistência total, onde a resistência total é o somatório das 3 resistências. Mas como eu só tenho 3 resistências nesse circuito, essa fórmula ela fica um pouco genérica, né? Ela só pode ser utilizada, na verdade ela fica específica, ela só pode ser utilizada para esse circuito. Para fazer ela de forma mais abrangente, a gente pode escrever ela da seguinte forma: a resistência total no circuito em série é igual a resistência 1 mais a resistência 2, 3 pontos, mais a resistência N, ou seja, a enésima resistência. Não importa quantas resistências eu tenho. Essa, então, é a fórmula para se calcular a resistência total de um circuito em série. Através da resistência total, eu consigo encontrar a corrente elétrica desse circuito e aí achar as demais grandezas. Então, uma associação de resistores em série, ela se dá pelo somatório das resistências. A gente volta aqui para a nossa folha principal. Outra característica importante diz respeito à potência elétrica. A potência fornecida pela fonte de alimentação, ela é igual à soma das potências dissipadas pelas resistências. Então, a minha fonte de alimentação, ela tem uma tensão elétrica e vai fornecer uma corrente elétrica. Logo, né, eu tenho uma potência aqui sendo entregue, sendo gerada para o meu circuito. Essa potência gerada, ela, pela lei da conservação da energia, ela tem que ser dissipada aqui no meu circuito. Essa dissipação, ela vai se dar nas minhas resistências. O resistor, né, na nossa aula de potência, a gente viu isso. Se você não assistiu a nossa aula de potência, foi a última aula postada no canal, corre lá e dá uma conferida no potência elétrica. Um resistor é um componente capaz de transformar a energia elétrica fornecida para ele em energia térmica, em calor. Então, ele dissipa, né, a potência elétrica, transformando energia elétrica em energia térmica. A potência fornecida por essa fonte em watts
ela vai ser igual ao somatório das potências dissipadas por esses resistores. Então, se essa fonte aqui, por exemplo, ela me fornece 1000 watts de potência, a potência do resistor 1 mais a potência do resistor 2 mais a potência do resistor 3 mais a potência dissipada no resistor 4, no total tem que ser 1000 watts. Vai ser igual em todos os resistores? Não, também vai depender do valor da resistência, pois é muito importante lembrar que a potência é igual o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado. Como a corrente num circuito em série ela é igual em todos os resistores, isso aqui vai se tornar uma constante. Logo, a potência no meu resistor vai ser em função do valor ômico da resistência, assim como era a queda de tensão. Então, as potências também são proporcionais ao valor das resistências. Então, para a gente finalizar a nossa aula aqui, a gente vai fazer uma análise desse circuito como um todo. Nós vamos atribuir valores aos nossos resistores e vamos fazer o cálculo das grandezas elétricas nesse circuito. Eu vou atribuir aqui no valor da minha fonte de alimentação o valor de 100 volts. Para o resistor R1, eu vou atribuir 2 ohms. Para o resistor R2, 8 ohms. Para o resistor R3, 5 ohms. Para o resistor R4, 5 ohms. Lembrando que a corrente I total é a queda de tensão, a tensão da fonte, 100 volts dividido pela resistência total. Mas eu não tenho resistência total. Mas, pelo nosso exercício aqui, a gente descobriu que a resistência total de um circuito em série é a somatória das resistências desse circuito. Então, para esse caso específico aqui, eu tenho que a resistência total, chamada de RT, ela é igual ao valor da resistência R1 mais R2 mais R3 mais R4. Pois eu tenho 4 elementos. Substituindo os valores aqui, eu tenho a resistência total é igual a 2 ohms mais 8 ohms mais 5 ohms mais 5 ohms. A resistência total do meu circuito é igual a 2 mais 8, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. 20 ohms. Esse, então, é o valor da resistência total do meu circuito. Por que é chamado também de resistência equivalente? Pois agora eu posso substituir o meu circuito, eu posso redesenhar o meu circuito da seguinte forma. Uma fonte de alimentação, E1, e apenas uma resistência equivalente, chamada RT, que tem o seu valor estabelecido em 20 ohms. Essa resistência ela é equivalente ao somatório dessas 4 resistências. A minha fonte de alimentação continua sendo E1, tem o valor de 100. Então agora eu tenho uma fonte de alimentação, uma fonte de tensão e eu tenho uma resistência. Utilizando a lei de Ohm, eu consigo calcular aqui a minha corrente total, a minha corrente que circula sobre esse circuito. Por lei de Ohm, a gente sabe que a corrente é igual, aí o que eu vou chamar de corrente total, é igual o valor da fonte de alimentação, E1, sobre o valor da resistência, coisa que eu não podia calcular aqui pela R1, pela R2, pela R3 e pela R4, porque essa tensão não está sendo aplicada no R1 apenas ou no R2 apenas, ela está sendo aplicada no conjunto. Esse conjunto está representado aqui pela resistência total. Então, a minha corrente total é o E1 dividido pela resistência total do meu circuito que eu acabei de calcular. Então, eu tenho que a corrente total do meu circuito ela é igual à tensão da fonte, 100 volts, sobre a resistência total, 20 ohms. 100 dividido por 20, a corrente total desse circuito é igual a 5 amperes. Então eu já consegui encontrar aqui a resistência total ou resistência equivalente desse circuito. Através de encontrar a resistência total, eu consegui também encontrar a corrente total que circula aqui. Como eu tenho que uma das características do circuito em série é que a corrente elétrica ela é a mesma em todos os elementos do circuito, essa corrente total ela vai ser a mesma corrente R1, IR2, IR3 e IR4. Eu vou até anotar aqui para a gente lembrar. Então, IR1 é igual a IR2, é igual a IR3, é igual a IR4, é igual a 5 amperes. Essa notação vai ser importante para a gente calcular as quedas de tensões e as potências das resistências. Então, por exemplo, eu quero descobrir qual é a queda de tensão no meu resistor R1. Vou aplicar a lei de Ohm novamente. A lei de Ohm fala que a queda de tensão, aí agora eu vou utilizar a letra V para representar a queda de tensão. Nas fontes eu utilizo a letra E. A queda de tensão em quem? No resistor R1. É sempre bom a gente colocar essa nomenclatura para simbolizar de qual queda de tensão, de qual componente a gente está tratando, é igual a resistência R1 vezes a corrente que passa pelo resistor R1 e R1. O valor da resistência R1 eu tenho, que foi dado no meu circuito, ele vale 2 ohms. E o valor da corrente R1 eu tenho, pois se a corrente total é 5 amperes, a corrente R1 também é 5 amperes. Então, fazendo essa conta aqui, eu tenho que VR1 é igual a 2 ohms, vamos passo a passo aqui, né? Vezes 5 amperes.
que é igual a 2 ohms vezes 5 amperes, 10 volts. Então, a queda de tensão VR1 é 10 volts. Observe que interessante. Eu tenho que a minha fonte de alimentação ela é 100 volts, mas apenas 10 volts foi aplicada aqui no meu resistor R1 e não os 100 volts. Ou seja, apenas parte da tensão elétrica, né, da minha energia, foi aplicada aqui nesse resistor para que pudesse fluir por ele 5 amperes. Em outros resistores será aplicado outras parcelas de tensão, pois como eles possuem resistências diferentes, precisam ter sobre ele estabelecido outras tensões elétricas para se manter o valor da corrente. Então vou fazer o cálculo aqui para VR2, VR3 e VR4. Então vamos lá, VR2 é R2 vezes IR2, VR3, R3 vezes IR3, VR4, a queda de tensão no resistor R4, resistência R4 vezes a corrente que circula R4. Lembrando que R1, IR2, IR3 e R4 valem todas 5 amperes. Então vamos ter que VR2 é igual o valor da resistência R2, que no nosso circuito é 8 ohms, vezes 5 amperes, que é o valor da corrente R2. Isso vai ser igual a 40 volts, né? 8 vezes 5. R3, resistência 3, 5 ohms, vezes a corrente 3, 5 amperes. Então, 5 ohms de resistência vezes 5 amperes de corrente elétrica. Eu tenho que o meu valor da queda de tensão VR3 é 25 volts. VR4 vai ser igual o valor do resistor R4, que também é 5 ohms, vezes a corrente elétrica IR4, que é 5 amperes. Isso totaliza 5 vezes 5, 25 volts. Vamos observar algumas coisas interessantes aqui e remeter as características. Primeiro, a corrente elétrica ela é a mesma em todos os componentes, né? Isso é uma característica do circuito. A segunda característica é que a queda de tensão em uma resistência é proporcional ao seu valor. Vamos observar isso. Qual é a maior resistência desse circuito? R1,2, R2,8, R3,5 e R4,5. A resistência 2 vale 8 ohms, ela é a maior resistência. Então, por essa característica, subentende que ela tem que ter uma maior queda de tensão. Vamos observar qual é o valor da queda de tensão R2. 40 volts. E das demais, 10, 25 e 25. Ou seja, foi a maior queda de tensão no maior resistor. O menor resistor é o R1, valendo 2 ohms, tem a menor queda de tensão. E aí, propositalmente, né, eu coloquei R3 e R4 aqui com o mesmo valor. Interessante essa análise. Se eles têm o mesmo valor de resistência e a queda de tensão é proporcional ao seu valor, a queda de tensão também tem que ser igual. E isso é verdade, olha só. Em ambos os resistores, tivemos uma queda de tensão de 25 amperes. Então, aqui eu calculei as 4 quedas de tensões. Posso calcular também a potência elétrica fornecida para cada um desses circuitos. Para iniciar esse cálculo da potência, primeiro eu vou calcular o valor da potência total. Vou usar um cantinho aqui na minha folha, né? Potência é igual tensão vezes corrente elétrica. No caso aqui o V, né, é queda de tensão. Se eu quiser calcular a potência da fonte, potência total ou potência da fonte, a potência é 1, é o valor da fonte é 1, é 100 volts, vezes o valor da corrente da fonte, que no nosso caso aqui é igual a corrente total, circuito em série, 5 amperes. Então eu tenho que a minha potência fornecida, gerada pela fonte de alimentação contínua, ela é de 100 volts vezes 5 amperes, 500 watts ou watts, unidade de medida de potência elétrica. Característica, a potência fornecida pela fonte, que nós calculamos agora que é de 500 watts, ela é igual à soma das potências dissipadas pelas resistências. Então a gente pode, né, fazer o teste aqui, verificando as potências dissipadas em cada uma das resistências para confrontar se esse valor vai ser igual à potência da fonte. Então o cálculo de potência aqui, posso utilizar esse cálculo aqui, né? Potência é resistência vezes a corrente ao quadrado. Eu também posso utilizar a potência é a tensão vezes a corrente, porque agora eu também tenho a queda de tensão nas resistências. Então eu vou fazer as duas primeiras usando essa fórmula, as R3 e R4 usando a outra fórmula, para você ver que não tem importância qual utilizar. Então eu vou calcular aqui a potência no resistor 1 é igual o resistor 1 vezes a corrente no resistor 1 ao quadrado. Substituindo, eu tenho que a potência no resistor 1 vai ser igual. Quem é o valor do resistor R1? 2 ohms. Vezes quem é a corrente R1? 5 amperes. 5 amperes ao quadrado. 5 amperes ao quadrado é 25. 25 vezes 2, 50. Então a potência no resistor 1 é de 50 watts. Fazendo a mesma coisa, o mesmo procedimento para o resistor 2, eu tenho que potência no resistor 2 é igual a resistência 2 vezes a corrente que circula pelo resistor 2 ao quadrado. Potência no resistor 2 é igual, valor do resistor 2, 8 ohms, vezes 5 amperes ao quadrado, 200 watts.
Para a potência do resistor 3 e do resistor 4, eu vou utilizar a outra forma, só para a gente verificar que tanto faz qual forma eu vou utilizar. Potência do resistor 3 é igual o resistor, a queda de tensão, né, usando essa forma que potência é tensão vezes a corrente. A tensão no resistor 3, VR3, não é a tensão da fonte, né? A tensão no resistor 3 vezes a corrente no resistor 3. Eu tenho que a queda de tensão no resistor 3, potência R3 é igual. Qual o valor da queda de tensão R3? VR3 a gente calculou aqui, vale 25 volts. 25 volts vezes a corrente R3, que é 5 amperes. Logo, a potência 5 vezes 25, 125 watts. Para o resistor 4, VR4 vezes IR4, potência é tensão vezes a corrente. Logo, a potência no resistor 4 é... Qual o valor da tensão no resistor 4? 25 volts, a mesma queda de tensão do resistor 3, né? Pois eles têm o mesmo valor de resistência, 25 volts. Vezes a corrente, 5 amperes também, a corrente no resistor R4. 5 vezes 25 também, 125 watts. Fazendo uma conta rápida aqui, né, das potências dissipadas, eu tenho que 125 mais 125 é 250. 250 mais 200, 450, mais 50, 500 watts. Que é exatamente o valor que foi fornecido pela fonte, ou seja, toda a potência entregue, fornecida pela fonte de alimentação, foi dissipada nos meus resistores, pois essa é a função deles, transformar energia elétrica em energia térmica. Então é isso, pessoal. Aqui nós finalizamos a nossa aula sobre circuito em série. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito para convidar vocês para curtir essa aula e dar uma olhada na nossa playlist. É um curso completo sobre a análise de circuitos elétricos. Na próxima aula nós vamos falar sobre lei de Kirchhoff das tensões. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.